Capítulo 11, na página 48, os habitantes de Canaã. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e Atos 13, 19. O primeiro eram os heteus, que eram filhos de Sete, que era filho de Canaã. Tá bom? Então, os habitantes de Canaã são filhos, tá bom, de Canaã, que era filho de Cã. Vamos lembrar que eles são descendentes, tá bom, do homem que foi amaldiçoado por Noé. Noé amaldiçoou Cã e seu filho Canaã, tá ok? E realmente esses homens, eles não eram nada tementes a Deus. O tipo de religião que eles praticavam ali era uma religião completamente distante do que Noé teria ensinado ao seu filho Cã. Eles uniram-se contra Israel, está em Josué 11:3, e foram derrotados. Aí tem também os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Os jebuseus é digno de uma nota aí, porque os jebuseus, o que significa esse nome? Significa habitantes de Jebus ou habitantes de Jerusalém, tá bom? Entre os jebuseus, nós tivemos, pelo menos em um período bem depois de Cã, nós tivemos um homem muito temente a Deus, que foi Melquisedeque. Em Gênesis capítulo 14, ele abençoou Abraão e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. O autor aos Hebreus cita isso dizendo que Melquisedeque era superior a Abraão, pois sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Se Abraão foi abençoado por Melquisedeque, logo Melquisedeque é maior do que Abraão. E o autor aos Hebreus, tá bom? Ele vai apresentar Melquisedeque como uma simbologia de Jesus Cristo. Melquisedeque foi o primeiro rei de Jerusalém. Jesus é o último rei de Jerusalém. Melquisedeque foi sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus Cristo é sacerdote do Deus Altíssimo. Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus, ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Então, para ser rei e sacerdote ao mesmo tempo, ele era da tribo de Judá, descendente de Davi, e também ele traz essa figura de Melquisedeque como primeiro rei de Jerusalém. Então, só o primeiro e o último rei de Jerusalém poderiam ser reis e sacerdote ao mesmo tempo. Saul vai tentar ser rei e sacerdote e Deus vai rejeitá-lo na mesma hora. Agora o capítulo 12, os povos vizinhos. Número 1, os filisteus, descendentes de Misraim, Egito, filho de Cã. Seu deus principal era Dagon, que era o deus nacional, que tinha corpo de peixe e cabeça de homem. Também adorava a Baal-Zebude, senhor das moscas. Assim diziam que este os protegia das moscas que infestavam essa região. Estes deuses eram levados às batalhas e os filisteus lhes atribuíam suas vitórias. Nós temos a história quando eles conseguiram tomar a arca do concerto, eles levaram para o templo de Dagon, ok? E aí Dagon amanhecia caído diante da arca do Senhor. Os filisteus eram um dos povos mais avançados. Quando Israel estava saindo do Egito, Deus nem os levou pelos termos dos filisteus, tá bom? Porque os filisteus eram muito bem armados, eles possuíam aquelas bigas, né? Que eram aqueles carros egípcios puxados por cavalos, que eram avançados e eram muito úteis para a guerra. Como Deus havia dito para Israel não ter cavalos, porque eles deveriam, no momento da guerra, confiar no Senhor, os filisteus, numa situação natural, levavam vantagem. Então Israel, para conseguir se manter vivo naquela terra, precisava estar em comunhão com Deus. Quando eles forem pedir um rei, na verdade, eles querem um recurso. Olha, eu quero ter segurança mesmo se eu não estiver em comunhão com Deus. Esse era o significado. Número 2, os amalequitas. A Bíblia identifica dois povos com este nome.
um povo da época de Abraão e um povo descendente de Esaú. Balaão disse que os amalequitas de sua época eram antigos. Amaleque era a primeira das nações, diz a versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Ou Amaleque, primícia das nações, na Bíblia de Jerusalém. Tudo dá a entender que o amalequita da época da conquista da terra não era descendente de Esaú, pois Moisés os tratou com severidade. O que não fez com Amon, Moabe e os edomitas. Lembrando que Amon e Moabe eram descendentes de Ló, e os edomitas eram descendentes de Esaú. Amaleque várias vezes entrou em confronto com Israel, em Refidim, em Cades Barneia, tá bom? Então, Amaleque já era um povo que era um grande adversário de Israel, e Deus prometeu que iria riscar o seu nome da face da terra. E nós sabemos hoje, cerca de 3.500 anos depois, que se cumpriu. Número 3, os moabitas, descendentes de Ló com a sua primogênita. O termo Moabe significa é de meu pai, ou água de meu pai, ou ainda semente de meu pai. Ruth era moabita. Como eles faziam fronteira com Israel, então esses povos estavam sempre em contato. Às vezes, invasões, guerras, principalmente no período dos reis, vão acontecer muitas. Número 4, os amonitas, descendentes de Ló com sua filha mais nova. Número 5, os sírios descendiam de Naor, irmão de Abraão. Ou seja, Israel estava cercado de parentes. Praticamente a exceção era Amaleque e os filisteus. E número 6, os midianitas, descendentes de Abraão com Quetura, onde Moisés esteve por 40 anos. Então Israel, a maioria dos povos que habitavam ao redor eram parentes de Israel, tá ok? Às vezes parentes praticamente próximos, tá bom? Como Edom, tá bom? Como Moabe, Amon também, de Ló, tá ok? E tinha aqueles povos que não eram parentes, como os filisteus, que até hoje nós sabemos que os palestinos, na verdade o termo Palestina deriva de Filístia, tá bom? Eles são o restante dos filisteus que existe até os dias de hoje. Por quê? No ano 135 da era cristã, quando Roma mudou o nome da terra de Canaã para Ciro Filístia e colocou esse restante dos filisteus para ocupar a terra, e está essa guerra até os dias de hoje.